Bom dia a todos, já estamos iniciando a sessão oficialmente. Quero cumprimentar aos eminentes pares, cumprimentar o senhor procurador regional, o doutor Fayad, que hoje falará em nome de seu cliente, cumprimentar os senhores servidores, declarando aberta a sessão, e já vamos diretamente à pauta. Antes, anunciando que nós teremos um adiamento, em razão do pedido de vista no processo 18.440, que é o item 2.1 da pauta física. Então, está adiado. Tem um anúncio de uma retirada de pauta do processo 601.716, que é o item 1.3 da pauta eletrônica. A ata da sessão anterior ficou aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Temos aqui o primeiro da pauta, que é o 1.2, é o PJE 06000419, é um requerimento de regularização com prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2014. É requerente nesses autos Eloy Luiz de Almeida. A relatoria é do Dr. Bruno de Oliveira Marques, só para fazer referência que vai haver sustentação oral pelo Dr. Francisco Fayad, em nome do requerente. Dr. Bruno, Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, Dr. Fayad. Cuido-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas do candidato ao cargo de deputado federal Eloy Luiz de Almeida, referente às eleições de 2014. A CCIA manifestou-se pelo deferimento do requerimento formulado pelo candidato. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por seu turno, manifestou-se pelo indeferimento da regularização pleiteada. É o relatório, senhor presidente. Relator, passa então a palavra ao doutor Francisco Fayad para falar em nome do requerente pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutor Fayad, por favor, libera o som. Ele saiu. Tem como ser liberado? Tem como liberar por aqui? Está liberada. Tá, obrigado. Excelentíssimo senhor presidente. Oi. Doutor Fayad. Oi. Me permite, senhor presidente, me permite, eu gostaria só de assentar que eu estou deferindo a regularização, tá, doutor Fayad? Eu estou deferindo a regularização, tá? Mas Vossa Excelência fica à vontade, em dissonância com o parecer da doutora. Senhor presidente, senhor relator, apenas, então, para agradecer a oportunidade dessa manifestação e dizer que efetivamente, a manifestação do Ministério Público foi extremamente infundada e apenas baseada em fatos que não existem no processo, e, nesse sentido, o voto do relator, sem dúvida nenhuma, está em consonância, inclusive, com o parecer técnico e atende aos anseios do requerente. Eu agradeço a oportunidade de poder manifestar desta forma no processo, nesse julgamento, e aguardo, então, o voto dos demais membros. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhor relator. Eu que agradeço, cumprimento o doutor Francisco Fayad. Ouço, então, o senhor procurador regional eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, doutor Bruno, relator do feito, aos ilustres procuradores, doutor Fayad aqui, representando a distinta Ordem dos Advogados do Brasil, nos clientes, servidores e público presente. Bem, apenas uma manifestação breve, até porque assim já o foi praticamente todas, na verdade a do Dr. Fayad que me antecedeu bem, até como já antecipou o Dr. Bruno, apenas para esclarecer que em sede de pedido de regularização de contas, basicamente a aferição que se faz é sobre o recebimento de recursos de fontes vedadas e de origem não identificada. Certo que um pedido de regularização ele tem exigências que são bem mais simples do que aquelas que são as constantes no julgamento das contas. Mas o ponto que foi decisivo aqui para a manifestação ministerial, no sentido de deferimento, é porque não foi colatado aos autos
os extratos bancários de todo o período relacionado, né? Ou seja, acessar, em tese tinha manifestado pelo deferimento do pedido, porque a CCIA não identificou recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, com a devida vênia, não se pode atestar com absoluta exatidão que não houve o recebimento desses recursos quando não há a juntada dos extratos bancários. E tratando-se de uma providência deveras simples, né, e que, no entendimento do Ministério Público, não foi devidamente justificada, é que o parecer seguiu pela linha do indeferimento. Nada obstante o fato de que a CCIA, por si própria, não logrou identificar esses recursos. Mas, sem os extratos bancários, não há como se ter esta segurança. Então, essas foram as razões do parecer ministerial, ocasião em que, nesta oportunidade, o reitero. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço, doutor Pedro. Retorno a palavra ao senhor relator. Eminentes pares, como assentado, é um pedido de regularização de contas não prestadas pelo candidato a deputado federal, o Eloy Luiz de Almeida. A douta Procuradoria assentou, doutor Pedro, emitiu parecer pelo indeferimento da regularização, porque o candidato não apresentou os extratos e também porque contou que ele não movimentou recursos financeiros na campanha e, não obstante, ele tenha recebido 3 mil e poucos votos. Então, a douta Procuradoria assentou por essas duas razões que a hipótese era de indeferimento da regularização. No primeiro ponto de não encaminhamento dos extratos para a regularização, a CCIA apontou que, muito embora ele não tenha encaminhado os extratos, ela averigou pelos sistemas da corte, que são interligados aos sistemas bancários, que não houve movimentação. Não houve movimentação. Então, por essa razão, a CCIA, ou seja, as contas foram zeradas. Por essa razão, a CCIA assentou que não houve prejuízo para análise nesse aspecto. Eu colaciono aqui alguns julgados a SED que não houve prejuízo para análise nesse aspecto da regularização e, por isso, manifestou-se pelo deferimento. Eu assento nesse aspecto, nesse sentido, recentes julgados dessa corte, inclusive do Dr. Jackson, que deferiu, em consonância com o parecer ministerial, requerimento de regularização de conta do candidato, ainda que ausentes os extratos bancários, quando o órgão técnico conseguiu aferir a ausência de movimentação pelos sistemas internos. Esse julgamento foi de 24 de 4 de 2020. Então, eu finalizo em relação a esse ponto, que, deste modo, a ausência de apresentação dos extratos bancários de todo o período, sopesados aos demais elementos presentes nos autos, não pode conduzir ao indeferimento da regularização. Porque o registro, a CCIA assentou que a ausência de extrato foi suprido por meio de consulta aos extratos eletrônicos pela própria coordenadoria. Por fim, no que tange ao outro ponto, que é a quantidade de votos do candidato incompatível com a declaração de ausência de movimentação, eu estou assentando aqui, eminentes pares, no que tange ao argumento alusivo à quantidade de votos, que para a Procuradoria Regional Eleitoral contrastaria com a ausência de gasto do requerente, entendo que haveria necessidade de demonstração efetiva da ocorrência de irregularidades. Não bastando por si só a alegação de número expressivo de votos para o indeferimento do pedido. E, ademais, o requerimento de regularização de prestação de contas, conforme previsto no artigo tal da resolução, não se constitui via adequada à discussão pretendida nos autos pelo ilustre representante do partido.
Dessa forma, em dissonância com o parecer da outra Procuradoria, eu estou deferindo o requerimento de regularização das contas do candidato Eloy Luiz de Almeida, com a consequente atualização do cadastro eleitoral do requerente, excluindo-se a restrição referente à não prestação de contas das eleições de 2014. É como um voto, senhor presidente, eminentes pares. Como vota o doutor Jacques Coutinho? Com o relator. Doutor Iali? O relator, excelência. Desembargador Sebastião Barbosa. Desembargador Sebastião, você está sem o som, mas... Tá. Eu estou de acordo com o relator. Ok. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. O resultado, o tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas de Eloy Luiz de Almeida, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado do julgamento. Doutor Fayad, se o senhor quiser... Muito obrigado, excelência, e vou me retirar, então. Pela via YouTube, fique à vontade. Muito obrigado, vou acompanhar. Bom dia. Doutor Bruno, também da sua relatoria, no 2.2, o processo 3106 é um recurso criminal na ação penal por falsidade ideológica de Nobres, terceira zona eleitoral, eleição de 2016. Recorrente é Joarides Lojor Ribeiro, recorrido Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência é o relator e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria inicialmente de agradecer aí ao doutor Jackson Coutinho, que ele é o revisor, senhor presidente, desse processo. É um processo físico, né? E mesmo diante dessa dificuldade que nós estamos passando, o doutor Jackson prontamente ele recebeu os autos físicos, independentemente de carga formal por esta corte, fez a análise, lançou a revisão e liberou rapidamente o processo para julgamento. Então, faço aí esse registro em relação ao espírito público do outro revisor. Cuida-se de recurso criminal interposto por Joarides Lojor Ribeiro, contra a sentença proferida pelo juízo da terceira zona eleitoral de Rosário Oeste, que condenou o recorrente a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 6 dias multa, fixado o valor do dia multa em meio salário mínimo, substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária pela prática descrita no artigo 350 do Código Eleitoral, que é a falsidade ideológica eleitoral. Narra a denúncia que consta da notícia de fato em epígrafe que no dia 24 de outubro de 2016, por volta das 16 horas e 48 minutos no cartório eleitoral, cito Rua Doutor Marinho, 585, centro, município de Rosário Oeste, o denunciado Joarides inseriu declaração falsa em documento público para fins eleitorais, à medida que apresentou o extrato de prestação de contas final de campanha, contendo irregularidades conforme o documento acostado à folha 5. Apurou-se que o denunciado Joarides, durante o período eleitoral, apresentou ao cartório eleitoral a lista do detalhamento dos bens de seu patrimônio, sendo eles uma moto Honda Bros, conforme folha tal. Dessa maneira, o registro de doações fora feito apenas em referência ao supracitado veículo. Consigna que o veículo automotor, tipo motocicleta, é biocombustível, à medida que consome tanto álcool como gasolina. Assim sendo, o denunciado apresentou ao cartório eleitoral extrato de prestação de contas final, fazendo constar um gasto total de combustível no valor de R$1.000, referente a 222 litros, 41 de gasolina e 40, alguma coisa de álcool. Infere-se, prossegue a denúncia, infere-se que o veículo automotor, tipo motocicleta, utilizado pelo denunciado, tem como rendimento médio 30 km por litro de gasolina e 20 por álcool. Assim, Joarides, para ter utilizado todo o combustível, dinheiro informado, R$1.000,
durante 45 dias de campanha, teria que ter percorrido aproximadamente 7.472 quilômetros. Ocorre que Nobres é um município pequeno, bem como as zonas rurais deste não ultrapassam 100 quilômetros. Desta maneira, é notório ter o denunciado inserido declaração falsa, eis que apresentou o extrato de prestação de contas final de campanha com irregularidade, à medida em que não haveria como o denunciado ter gasto todo o combustível por ele declarado em campanha. A denúncia foi recebida em 21 de nove de 2017. Regulamento citado, o réu apresentou resposta à acusação. No curso da instrução, colheram-se os depoimentos das testemunhas de acusação Flávio e Eliton, das de defesa Bento, Celso, Ailton e Leocir, bem como colheu-se o interrogatório do réu. As partes apresentaram alegações finais às folhas, sobreveio sentença condenatória. O réu pôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e improvidos pelo juiz sentenciante. Em seguida, o réu interpôs o presente recurso eleitoral, em que suscita preliminarmente nulidade da sentença sobre os argumentos de que o áudio da oitiva da testemunha Eliton está inaudível. 2. Não lhe foi ofertado o benefício da suspensão condicional do processo. No mérito, bate-se pela absolvição por não existir prova suficiente para a condenação. Suscita ainda a ausência de dolo em sua conduta, o que afastaria a tipicidade do fato. Em contra-razões recursais, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo afastamento das questões preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral? Ratificado, senhor presidente. Ratificado, doutor Bruno. Retorna a palavra a Vossa Excelência. Então, vamos às preliminares primeiro, senhor presidente. Vou votar as duas, que eu estou as afastando, tá? Nulidade 1.1, nulidade, depoimento inaudível. A douta defesa suscita nulidade da sentença ao argumento de que o áudio do depoimento de Eliton está inaudível, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que, como bem assentou a douta Procuradoria Regional, ou como bem assentou o Ministério Público Eleitoral, apesar do áudio estar com ruídos, foi possível ouvir, entender e transcrever o depoimento da testemunha, razão pela qual não há falar-se em prejuízo e, inconsequentemente, nulidade. E, por essa razão, estou afastando essa preliminar, em limites pares. A segunda nulidade seria a ausência de oferecimento ao apelante da suspensão condicional do processo. Realmente houve omissão do Ministério Público no que tange ao oferecimento do sursi, porque a pena mínima é inferior a 1 ano, igual ou inferior a 1 ano, então o apelante possui os requisitos subjetivos, então deveria ter sido ofertado o sursi. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que esta questão preclui. Portanto, se o Ministério Público não ofertou e se a defesa não impugnou a ausência de oferecimento, o prazo limite para que a defesa impugne é a sentença. E de modo que essa arguição foi feita apenas após a sentença de ausência de oferecimento do sursi, e por essa razão a preclusão quanto a essa matéria é razão pela qual eu afasto a preliminar de ausência também, melhor dizendo, afasto a preliminar de nulidade por ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, porque há preclusão. Como voto, senhor presidente, afastando as duas preliminares. Como vota em relação à preliminar, o doutor... Aliás, são duas preliminares. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator. Doutor Iali. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. Sebastião Monteiro, está ouvindo? Tá. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator, presidente. Não rejeitadas as preliminares, retorna a palavra ao eminente relator. Voto mérito agora, né? Sim, senhor. Ministro Pares, eu vou fazer a leitura do voto
e eu explico por quê. Estou à disposição, vou tentar resumir um pouco. A questão não é muito complexa, mas eu devo fazer porque eu estou em dissonância com o parecer da doutora Procuradoria, eu estou dando provimento ao recurso e para absolver o acusado da imputação de falsidade ideológica eleitoral. Vamos lá. O crime imputado ao apelante está tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral, que assim dispõe: omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração diversa da que deveria ser escrita para fins eleitorais. Trata-se do delito de falsidade ideológica eleitoral, que tem como objeto material documento público ou particular. O crime pode ser praticado por ação, que no caso a imputação é de ação, inserir, ou fazer inserir, ou omissão, omitir do agente. Para a configuração do delito, é necessário que a declaração falsa ou indevida ostente relevância jurídica. Deve ainda haver possibilidade de dano ou prejuízo ao bem jurídico tutelado, isto é, a fé pública eleitoral. A conduta do agente deve agredir a fé pública eleitoral. Não é exigida a ocorrência de dano real, efetivo, mas apenas potencial. Basta que se apresente o risco. Portanto, em relação ao tipo subjetivo, exige-se o dolo de dano, ou seja, a comprovação de que o agente tem agido com a intenção de causar dano ou prejuízo à fé pública eleitoral. Além disso, exige-se um elemento subjetivo específico, dolo específico, pois o falso intelectual deve ser praticado para fins eleitorais. Muito bem. No caso em julgamento, a falsidade ideológica imputada ao autor decorreu de conduta comissiva, ação, consistente em inserir declaração falsa na prestação de contas. Eis que apresentou extrato de prestação de contas final de campanha contendo irregularidade, à medida que não haveria como o denunciado ter gastado todo o combustível por ele declarado em sua campanha. Então, a delimitação da imputação é essa. Houve falsidade ideológica eleitoral, porque ele inseriu na prestação de contas final de campanha uma declaração falsa. Qual declaração é essa? Ter gasto R$1.000 de combustível. Por que era falsa? Porque ele não poderia ter gasto esses R$1.000 utilizando apenas uma moto. Ocorre que, no meu sentir, não existem provas suficientes para a condenação. Artigo 3867 do CPP. Desde já, anoto que a rejeição da prestação de contas decorrente de omissão em relação à despesa que dela deveria constar não implica necessariamente na caracterização do crime capitulado no artigo 350 do Código Eleitoral. Isso são as palavras do ministro Marcelo Ribeiro. Pois bem, a prestação de contas do apelante foi reprovada com base no seguinte apontamento do órgão técnico. O candidato registrou recebimento em doações de um único veículo utilizado da campanha, moto Bros, que compõe o seu patrimônio. O veículo é bicombustível. No entanto, declarou gasto de R$1.000 de combustível. A quantidade de combustível adquirida com recurso de campanha e declarada pelo candidato é desproporcional ao consumo do veículo utilizado por ele na campanha. Então, em razão desta desproporcionalidade do valor gasto com combustível e do veículo declarado por ele como utilizado na campanha, as contas dele foram desaprovadas. Após a reprovação das contas, esse é um dado relevante, em primeira instância, o juiz sentenciou reprovando as contas. O apelante apresentou prestação de contas retificadora. Oportunidade em que apontou ter utilizado também um veículo Fiat Uno Ai na campanha eleitoral. Sentenciou, dizendo que era desarrazoado, proporcional, e veio apresentar um retificador, dizendo, não, eu usei um veículo Uno. Consta no extrato de prestação de contas final retificadora a inclusão de doação estimável em dinheiro de pessoa física, no valor de R$ 1.500, correspondente à cessão gratuita de automóvel por terceiro para utilização em campanha. Então, ele retificou e colocou lá como doação estimável esse veículo 1. A prestação de contas retificadora é datada de 5 de dezembro de 2016. E o contrato de cessão gratuita do veículo teria sido celebrado em 16 de agosto de 2016. Então, teria esse contrato que não teria sido declarado na primeira prestação de contas. Apenas na retificadora. Eu assento que esse contrato de 16 de agosto não possui
esse contrato de cessão de veículo não possui firma reconhecida. Por essa razão, o documento particular não faz prova em relação a terceiros, contrato de agosto, bem como considera-se datado do dia de sua apresentação em juízo, dezembro. Esta Corte Eleitoral, ao julgar o recurso interposto contra a sentença proferida na prestação de contas, manteve a desaprovação da contabilidade do ora recorrente, determinando ainda o encaminhamento de cópias ao Ministério Público Eleitoral para apuração de possível ilícito. No que toca à prestação de contas retificadora, isso a Corte aqui no julgamento da prestação de contas do ora apelante. No que toca à prestação de contas retificadora, restou assentada a preclusão para a sua apresentação, posto que efetuada após a publicação da sentença. A Corte assentou. Além disso, registrou a Corte que o ora recorrente mudou a justificativa sobre a irregularidade discutida. Antes alegava que a legislação não estipulava uma média de combustível a ser utilizado em uma campanha eleitoral. Mas, em sede recursal, aduziu que, por um erro contábil, não foi registrado um outro veículo utilizado, ocasião em que apresenta contas retificadoras e termo de cessão do veículo 1. Então, em sede de recurso, a Corte afastou essa prestação de contas retificadora e disse que houve alteração de versão do apelante. Porque inicialmente lá em primeiro grau, disse, olha, é desproporcional mesmo esse gasto, mas eu já apresentei o veículo que eu utilizei, já apresentei as notas fiscais, a Justiça Eleitoral não me obriga a dizer como que eu... não impõe limite de gasto do veículo. E depois ele falou, olha, eu retifico e apresento um outro veículo que eu utilizei. Então a Corte disse, olha, há divergência nas versões e mantém a reprovação e, havendo indício da prática de crime, proceda-se a apuração. Tudo bem, eu prossigo. Efetivamente, ao tempo do julgamento da prestação de contas, havia indícios razoáveis quanto à prática do crime de falsidade documental, ideológica documental. Porque, aparentemente, a prestação de contas retificadora, instruída com um contrato de cessão de veículos, teria sido elaborada com a intenção de conferir legalidade ao gasto proporcional com combustível declarado anteriormente. Ou seja, aparentemente, essa retificadora ela veio para dar legitimidade aos gastos anteriores. Por isso, a Corte, no meu sentido, determinou que se apurasse. Contudo, as provas colhidas aos autos no processo crime não apontam com a necessária segurança para a existência do fato falso ideológico na declaração de gastos com combustível, nem mesmo para a motivação do agente dolo, havendo dúvidas razoáveis que militam em seu favor. Com efeito, em primeiro lugar, vê-se que o crime imputado foi o de falsidade de documento público em razão do prestador ter inserido na prestação de contas gasto com combustível não utilizado. Chegou-se a essa conclusão a partir do seguinte elemento indiciário: impossibilidade do veículo declarado da prestação de contas, moto, ter utilizado todo o combustível declarado. Sobre o ponto, assentou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais que não pairam dúvidas de sua ocorrência do crime. Eis que há elementos concretos de que o denunciado, consciente e voluntariamente, inseriu declaração falsa em documento público para fins eleitorais, na medida em que inseriu um gasto com combustível que é totalmente desproporcional e desarrazoável ao consumo do veículo declarado. Ou seja, o valor de R$1.000, nitidamente, não foi gasto apenas com combustível. Prossigo. Registro, no entanto, que o gasto com combustíveis está comprovado por meio da emissão de notas fiscais que se encontram acostadas às folhas, na forma disciplinada pela resolução. Dessa forma, o fato de haver inconsistência quanto ao volume de combustível declarado, em razão do veículo cadastrado para atuar na campanha ser uma moto, não estabelece por si só a premissa de falsidade na declaração de consumo apresentada ao juiz especializado, nem mesmo de falsidade do documento fiscal fornecido pelo fornecedor do combustível. Não se discute que o veículo utilizado na campanha moto constitui elemento indiciário, o qual, para a configuração do fato probando declaração falsa de gasto de combustível, deve estar corroborado por outros elementos de prova.
Contudo, os demais elementos de prova não apontam com a segurança necessária para a ocorrência do fato probando, qual seja, inserir declaração falsa com consumo de combustível na prestação de contas, devendo a imprecisão militar em favor do réu. E em relação à imputada falsidade na declaração de consumo de combustível, ressalto que, após a reprovação de contas, na fase recursal, o apelante apresentou declaração retificadora, na qual indicou o veículo 1 de propriedade do cunhado Celso como doação estimável em dinheiro com vistas a subsidiar o gasto com combustível. No curso da instrução da apresentação penal, ouviu-se o proprietário do veículo. O proprietário do veículo é cunhado do apelante, ele disse, olha, realmente houve a cessão do veículo, ele utilizou o veículo, ele utilizou esse veículo na campanha, ele pegava esse veículo, saía, devolvia, etc. Você trabalhou na campanha dele? Perguntava, não trabalhei na campanha dele, mas ele realmente houve essa cessão gratuita desse veículo, ele utilizou o veículo. Outra testemunha rolada pela defesa também assentou que realmente ele usou esse veículo, tal. O contador do réu assentou que o réu procurou e questionou por que não havia sido declarado outro veículo além da moto. Afirmou que o documento não tinha chegado ao seu domínio, o contador, e por isso não teria declarado. Esclareceu que quando finalizar a pressão, apresentava o candidato, E em seu interrogatório, o réu também disse que por um equívoco, ele não apresentou desde o início a utilização desse veículo. Não apresentou desde o início, na primeira prestação de contas, a essa cessão gratuita desse veículo. Vamos lá. Como se vê, os depoimentos prestados em sede judicial apontam para a possibilidade da ocorrência dos fatos, tal qual narrado pelo apelante, no sentido de que, por um equívoco, deixou de indicar na prestação de contas a cessão do veículo tal, pertencente ao cunhado Celso. Não se discute, como bem assentou esta Corte Eleitoral, por ocasião do julgamento do recurso contra a decisão que desaprovou as contas do apelante, que o prestador mudou realmente as justificativas quanto à irregularidade. Ora, disse que a legislação não estipulava uma média de combustível a ser utilizada em campanha, e em sede recursal disse que, por um equívoco, não declarou o veículo 1. Ocorre que, no meu sentir, não obstante as justificativas tenham sido alteradas, elas não são contraditórias, posto que efetivamente a legislação eleitoral não estipula uma média de combustível a ser utilizado em campanha eleitoral. E o prestador, por erro contábil ou mesmo por omissão, pode ter deixado de declarar o veículo cedido na campanha. Vejam por quê. Como dito, o gasto com combustível no valor módico de R$1.000 havia sido regularmente comprovado por emissão de notas fiscais na forma disciplinada pela resolução. Além disso, havia um veículo declarado na prestação de contas para utilização na campanha. Não é ilógico, portanto, que o apelante, em uma singela campanha, gastou pouco mais de 7 mil, tenha deixado de declarar a cessão do veículo 1 por tê-la entendido irrelevante no conjunto da prestação de contas. Tanto que, quando indagado sobre a impropriedade, gasto desproporcional de combustível, levando-se em conta o veículo declarado, moto, ele assentou que a legislação eleitoral não estipula uma média de combustível para ser utilizada na campanha. Posteriormente, diante da reprovação de suas contas, por ter se entendido desproporcional o gasto com combustível, o apelante trouxe aos autos uma pressão retificadora informando a utilização de outro veículo. Não se discute que a inconsistência na prestação de contas quanto ao efetivo gasto de combustível, em razão do consumo incompatível com o veículo declarado, mostra-se apta à reprovação da contabilidade. No entanto, daí a se concluir que houve inserção falsa na prestação de contas da quantidade de combustível gasto na campanha é uma ilação não permitida no âmbito eleitoral. E onde? E mais, de onde se abstrai o elemento subjetivo na conduta do agente dolo, ou seja, a intenção deliberada de causar dano ou prejuízo à fé pública eleitoral. Ou seja, a conduta de falsidade, ela deve ter relevância jurídica. Eu estou assentando aqui o seguinte, que o candidato foi lá, declarou que tinha uma moto, gastou R$1.000, apresentou as notas, aí campanha de 7 mil, uma campanha modesta, é um professor lá de Nobres, foi eleito vereador. Aí perguntaram, está desproporcional. O advogado disse, olha, a legislação não diz quanto que tem que gastar de combustível. O candidato para ele está tudo bem. Ele apresentou inicialmente a moto
e a comprovação do combustível, R$1.000, declarou na prestação de contas. Disse, olha, não é necessário essa comprovação. Depois houve a reprovação de, não, eu vou apresentar a retificadora aqui, eu usei um outro veículo. Essa declaração, essa inserção inicial, ela teve um intuito, ânimos de agredir a fé pública eleitoral? Ou ele simplesmente entendeu que não era irrelevante ele declarar esse outro veículo? Era irrelevante ele declarar. Eu já declarei uma moto, eu já declarei, eu já trouxe as notas fiscais. Eu vou declarar para quê esse outro veículo? Então, me parece que não há relevância jurídica esse fato, a ponto de se dizer que houve falsidade ideológica eleitoral. E também não é contraditório, porque quando foi reprovada as contas, ele veio e trouxe uma retificadora. Não, está aqui. Trouxe, eu usei o outro veículo e tal, querendo regularizar a prestação de contas, mas a encomenda ficou pior do que a receita, porque aí a corte falou, olha, há contradição, há indício de crime, então vamos apurar. Mas me parece que não houve a comprovação no curso da instrução. Você poderia até falar em inserção falsa da sessão posterior. Essa sessão é falsa. Mas não foi isso que foi a denúncia. E também não há elementos de dizer a inserção do segundo veículo foi falsa. Não, o que a denúncia diz é que a inserção da declaração de gasto com combustível foi falsa. Muito bem. Em relação ao dolo, o juiz sentenciante anotou que a alegação de ausência de dolo por parte do denunciado não merece acolhida. Com efeito, ficou provado que Joarides inseriu declaração falsa na prestação de conta de campanha, ou, no mínimo, omitiu declarações que deveriam nela constar, com a finalidade, dolo específico, de conseguir a aprovação de contas. Como dito, não se abstrai das provas coligidas aos autos, prova segura de que houve inserção de declaração falsa na prestação de contas. Além disso, a assertiva constante na sentença, no sentido de que, ou no mínimo, omitiu declarações que deveriam constar no documento com a finalidade de conseguir a aprovação, não pode ser aceita por se tratar de julgamento extra petita. A conduta não foi omissiva. A conduta foi comissiva, inserir. Então, se o juiz disse, olha, ele omitiu uma declaração que ele deveria prestar, nós chegamos ao raciocínio lógico que essa omissão seria do veículo 1. Que ele teria omitido a declaração do veículo 1 na primeira prestação de contas. Omitiu. Só que vejam vocês, se nós chegarmos à conclusão que ele omitiu dolosamente a declaração do veículo 1, significa que essa declaração é verdadeira, porque senão não há crime se a declaração for falsa, não há crime de omissão. Então, se ele omitiu a declaração do 1, como o juiz colocou aqui, é porque a declaração é verdadeira. Se a gente chegar à conclusão que a declaração do 1 é verdadeira, significa que a inserção do combustível não é falsa. Significa que a inserção do combustível não é falsa. Se ele omitiu uma declaração que é verdadeira, e para ter relevância jurídica tem que ser verdadeira. Então, a inserção de combustível, a inserção do combustível também tem que ser verdadeira. Não é isso? Ele poderia... isso que assentou o colega aqui. É que a imputação, como dito, é da prática de conduta comissiva e não omissiva. De mais a mais, o juiz sentenciante sequer apontou em que consistiria a conduta omissiva praticada com a finalidade de conseguir a aprovação das contas. Por um raciocínio lógico, foi isso que eu falei, finalizando, eminentes pares. Essa omissão dolosa apontada pelo juiz sentenciante só poderia decorrer da ausência de declaração na prestação de contas da utilização do veículo 1. Na primeira prestação, final lá, não declarou 1. No entanto, a imputação não foi essa. Além disso, se eventualmente a falsidade decorresse dessa conduta omissiva, omitir na prestação de contas a utilização do veículo 1, se eu omitir e é penalmente relevante, é porque eu tenho que concluir que essa omissão se trata de uma omissão de um fato verdadeiro. Então, se esse fato é verdadeiro, é forçoso reconhecer que a declaração antecedente, gasto com combustível, não seria falsa. Se eu omitir o gasto do UNO, essa omissão é penalmente relevante, ela é verdadeira, então eu não inseri falsamente gasto de R$1.000 porque eu usei uma moto.
Com efeito, se o apelante omitiu declaração que deveria constar na prestação de contas final, cessão do veículo uno, significa que essa declaração omitida é verdadeira. Senão, não teríamos o crime omissivo. Ocorre que, se essa declaração for verdadeira, omitir a cessão do veículo, a declaração antecedente, inserir gastos com combustível desproporcionais ao veículo declarado, moto, não é falsa. E, portanto, inexiste o crime imputado. Por outro lado, poder-se assentar que a cessão do veículo declarado é falsa. Aí seria o crime de inserção lá na retificadora e não de omissão aqui atrás. Seria o crime de inserção. Se você entender que houve omissão aqui atrás, a declaração tinha que ser verdadeira. Por outro lado, poder-se assentar que a cessão do veículo declarado é falsa. Nesse caso, estaríamos diante do crime de inserção comissivo, de declaração falsa na prestação de contas retificadora, o que não é objeto da imputação. Em conclusão, não há provas seguras quanto à falsidade da inserção de gastos com combustíveis. Além disso, acaso a imputação fosse a inserção falsa do uso do veículo uno, haveríamos também de aferir a relevância jurídica dessa conduta, ou seja, só aptidão para aferir a fé pública eleitoral, bem como o dolo do agente. Como se vê, existem dúvidas razoáveis quanto à própria existência do fato imputado, falso ideológico na declaração de gastos com combustível, bem como sobre a motivação do agente dolo, o que obsta ao juízo de procedência da denúncia em atenção ao princípio do indúbio pro réu. Pelo exposto por entender, pedindo vênia aí pelo tempo, pelo exposto por entender não existir provas suficientes para a condenação, seja porque existem dúvidas quanto à própria existência do fato, falso ideológico na declaração de gastos com combustível, seja porque não houve comprovação do elemento subjetivo na conduta do agente dolo, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Joarides Lajor Ribeiro, o que faz para julgar improcedente a denúncia, absolvendo da imputação contra a prática do crime descrito no artigo 350 do Código Eleitoral, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Como vota, senhor presidente? Como vota, doutor Jacques Coutinho? Acompanho o relator. Doutor Iali? O relator, excelência. Desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro? Eu acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique? Com o relator também, presidente. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas. No mérito, também por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência é relator no 2.3, o processo 2210. É um recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal. Pessoa física, pedido de concessão de liminar, eleições de 2016, multa, inelegibilidade de 24ª Zona Eleitoral de Alta Floresta. É recorrente Licurgo Soares Santiago, recorrido Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência é relator e está com a palavra. Obrigado. Obrigado, presidente. Eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto por Licurgo Soares Santiago contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 24ª Zona Eleitoral, Alta Floresta, que julgou procedente a representação por doação acima do limite legal, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-o por incursão nas sanções penais dos artigos 23, parágrafos 1º e 3º da Lei 9.054, cumulada com o artigo 21, parágrafo 3º da Resolução do TSE 23.463 de 2005, por ter contribuído naquelas condições para a campanha de Jair da Silva Neves, candidato nas eleições de 2016, razão por que impingiu ao recorrente a obrigação ao pagamento de multa no valor de R$ 29.164. Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, a revogação da decretação de sua inelegibilidade, porquanto não basta que a doação em excesso ao limite legal
para atrair a mencionada sanção imposta. A incidência da inelegibilidade exige um juízo de proporcionalidade e de razoabilidade, eis que é necessário a verificação de ofensa à normalidade e legitimidade das eleições. Bens jurídicos tutelados pelo artigo 14, parágrafo 9 da Constituição da República. Em continuidade, alega ainda que o artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97 foi alterado com o intuito de abrandar a reprimenda nos casos de doação legal acima do limite da lei. Logo, a sanção pecuniária deve ser revista em face do princípio da retroatividade benéfica. Argumenta que o postulado tempus rege actum não tem caráter absoluto e cede ao mencionado princípio da retroatividade benéfica previsto no artigo 5º, inciso... aqui, o inciso aqui está meio fora da Carta Magna, depois eu explico. Aduz ser desarrazoado e desproporcional aplicar a penalidade mais gravosa com base na lei vigente à época dos fatos, se posteriormente o legislador institui pena mais branda e a considera suficiente para reparar o dano causado ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a garantia da isonomia na disputa eleitoral e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico. Fecho aspas e coloco entre parênteses, SIC. Requer, desse modo, o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar parcialmente a respeitável sentença guerreada, para adequar a multa imposta ao disposto na nova redação do artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, pelo artigo 1º da Lei 13.488 de 2017 e para afastar a decretação de sua inelegibilidade. Intimado, o Ministério Público da primeira instância pugnou pelo não provimento do recurso interposto pelo representado, mantendo-se, assim, a respeitável sentença nos seus estritos termos. Nessa instância, a douta Procuradoria Regional opina pelo desprovimento. É o brevíssimo relatório, senhor presidente, eminentes pares. Senhor doutor Procurador. Ratifico, senhor presidente. Ratificado. Retorna a palavra, doutor Sebastião. Eu indago se estão me ouvindo bem. Alto, claro e bom som. Muito bem, então continuo. Eminentes pares, o recurso é próprio e tempestivo. E por isso eu o analiso. Ressai dos autos que o recorrente foi condenado por doação acima do limite legal, em curso já, como dissemos, no artigo 23, parágrafo 1º e 3º da Lei 9.504 de 97, acumulado com o artigo 21, parágrafo 3º da Resolução 23.463, por ter contribuído à campanha de Jair da Silva Neves, então candidato nas eleições de 2016, e ao pagamento da multa do valor de R$ 29.164. E foi determinado a anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral após a condenação em segunda instância ou o trânsito em julgado da condenação. Conforme relatado, no recurso não se trava controvérsia acerca dos fatos, mas tão somente quanto à incidência da inelegibilidade com efeito secundário da sentença e ao valor da sanção pecuniária. Com relação ao primeiro ponto do inconformismo, uma anotação de inelegibilidade como efeito secundário da sentença, sustenta o recorrente que a incidência dessa inelegibilidade exige um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, eis que é necessária a verificação de ofensa à normalidade e legitimidade das eleições, bens jurídicos tutelados, etc., etc., sem razão recorrente. Pois bem, contrariamente ao afirmado pelo recorrente, não foi aplicada inelegibilidade a título de sanção ou pena. Nos termos da sentença, que reproduzo em parte, é o seguinte, o que ficou assentado. Aspas, com fulcro no artigo 1º, inciso 1, a linha P, da Lei Complementar 64/90,
seja registrado o ASE 540 de inelegibilidade no cadastro do representado, a ser mantido pelo prazo de 8 anos a contar do trânsito em julgado desta ou da confirmação da presente decisão pelo órgão colegiado do egregio Tribunal Regional Eleitoral. Fecho aspas. No caso, a mera anotação da condição de inelegibilidade decorre de expressa disposição legal, a Lei Complementar número 64 de 90, e seu artigo 1º, inciso 1, a linha P, dispõe. Eu deixo de fazer a leitura porque é de conhecimento de todos nós. Reconhecida a ilegalidade da doação realizada por pessoa física, impõe-se a anotação de inelegibilidade no Cadastro Geral de Eleitores, à margem do alistamento do representado, para efeito de oportuna observância em eventual e superveniente processo de registro de candidatura do condenado pela doação ilegal. Nesse sentido, saliento que os arestos jurisprudenciais colacionados pela douta defesa, que questionam a incidência da anotação de inelegibilidade, corroboram com o pensamento exposto, eis que são de registro de candidatura e não de representação por doação acima do limite legal. Ou seja, momento que deverá ocorrer o seu questionamento. Ao ensejo, quanto ao tema em análise, eu trago jurisprudência desse nosso egrégio Tribunal Regional e também um do TSE, que deixo de fazer as leituras, que está realmente de acordo com o que nós estamos a dizer aqui. E continuo. Afere-se, então, que a anotação de inelegibilidade no histórico de inscrição do eleitor representa a providência administrativa necessária para fins de aferição da causa de inelegibilidade em eventual e futuro pedido de registro de candidatura por parte do recorrente. Por isso, é considerado um efeito secundário da condenação. Correto, portanto, o comando sentencial de anotação da inelegibilidade no cadastro eleitoral do representado após o trânsito em julgado desta decisão. Com relação à penalidade de multa aplicada no valor de 5 vezes o que foi doado, postula o recorrente que o artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504, foi alterado com o intuito de abrandar a reprimenda. Mais uma vez, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com efeito, no caso em comento, a sentença recorrida adotou, com relação aos parâmetros de aplicação de multa, a redação do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 9.504 de 97, vigente quando das eleições de 2017. Eu não preciso fazer a leitura, porque é de conhecimento de todos nós. E continuo. Todavia, a Lei 13.488, de 6/10 de 2017, deu nova redação ao parágrafo 3º da Lei 23.000, do artigo 23 da Lei 9.504 de 97, nos seguintes termos. E ao que interessa é o parágrafo 3º, faço a leitura. A doação de quantia acima dos limites fixados nesse artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Destaquei. Destaco também que houve alteração na descrição, que não houve alteração na descrição da conduta ilícita, tampouco foi modificada a natureza da sanção. Apenas foi reduzido o quanto da sanção pecuniária combinada para o caso de doação acima do limite legal, estipulada pelo parágrafo 1º do mesmo artigo 23. Entretanto, ainda que a novel legislação tenha sido mais benéfica ao doador, estabelecendo multa de até 100% da quantia doada em excesso, não há falar aqui em retroatividade da lei mais benéfica, uma vez que, consoante a jurisprudência pátria pacificada, tal instituto é próprio da esfera penal, não se aplicando aos ilícitos de natureza civil eleitoral. Dessa forma, a Lei 3.488 de 2017, que alterou o montante da multa devida pela pessoa física que efetua a doação à campanha de valor superior ao limite legal, não retroage para alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada, porquanto trata-se de ato jurídico perfeito que, como tal, é regido pela norma vigente ao seu tempo, nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assim sendo,
a ilegalidade ocorreu na vigência da norma anterior e por ela deve ser julgada. Em que pese os julgados trazidos pelo recorrente, os quais defendem a aplicação da lei mais benéfica, o colendo Tribunal Superior Eleitoral mantém firme e pacificado o entendimento de que a nova redação, introduzida pela Lei 3.478, não se aplica às eleições de 2016 em face dos princípios da segurança jurídica e à igualdade de tratamento entre os participantes daquele processo eleitoral. Trago aqui julgados nesse sentido. E continuo. Por oportuno, o eminente ministro Edson Fachin, no julgado acima mencionado, ressaltou ainda que cumpre rememorar que essa Corte Superior, ao examinar tema afeto à retroatividade da lei na seara eleitoral, assentou que, em regra, tem-se a impossibilidade de uma nova legislação retroagir para modificar as regras de uma disputa eleitoral finda, como a questão que envolve doação para a campanha, pois além de ocasionar uma grave violação à ideia de igualdade de chances, possibilitaria à maioria a eventual manipulação de regras em benefício de candidatos ou agremiações partidárias, verdadeiro casuísmo. Fecho aspas e continuo. Por fim, argumentando tanto, frisa-se que o nobre juiz fixou a multa no seu patamar mínimo, ou seja, 5 vezes o valor do excesso, que foi de R$ 5.835,80, que perfizeram a quantia de R$ 29.164. Destaque, verifica-se que os argumentos expostos pelo recorrente não são suficientes para afastar a conclusão da decisão questionada, motivo pelo qual ela deve subsistir. Com esses fundamentos e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o voto pelo conhecimento do recurso interposto por Licurgo Soares Santiago, contudo, nego-lhe provimento, ratificando integralmente os termos da decisão primeva, por consequência, a aplicação da multa no valor de R$ 29.164 e a anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral do representado, conforme no parágrafo 1º, inciso 1, letra P, da Lei Complementar 6490, sendo registrado no AS 540 do cadastro eleitoral do representado, a ser mantido pelo prazo de 8 anos, após a contar do trânsito em julgado dessa decisão. Determino, após o seu trânsito julgado, a remessa dos autos à zona de origem para providências atinentes à cobrança da multa, com o lançamento do respectivo código ASE, bem como se anote no cadastro eleitoral do recorrente, para fins de oportuna verificação da inexigibilidade em sede de recurso de registro de candidatura, porquanto ele feito secundário da condenação. Determino ainda que, observando-se o sigilo legal, encaminhe-se cópia do inteiro teor dos autos à Secretaria de Receita Federal do Ministério Público Federal para averiguar a desproporção dos bens declarados do imposto do representado com os valores por eles aferidos. Aqui na nossa ementa está a dizer que deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. É como voto. O vota doutor Sebastião Monteiro. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. O relator, presidente. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator. Oriali. O relator. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Toriali, Vossa Excelência é relator do 1.1 PJE 0601196. É um embargo de declaração com efeitos infringentes na prestação de contas ao candidato ao cargo de deputado federal eleição de 2018. Embargante Edna Luzia Almeida Sampaio.
Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Obrigado, Excelência. Eminentes pares, eminentes funcionários aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, eminente Procurador Regional Eleitoral, meu dileto amigo Pedro. Tratam-se de embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos por Edna Luzia Almeida Sampaio, em face do acordo número 27687, que julgou desaprovadas as contas de campanha da embargante, referente às eleições de 2018, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional na quantia de R$ 7.875,28, referente à ausência de comprovação da utilização dos recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e recursos de origem não identificada. A embargante afirma que o julgamento se mostra contraditório com os elementos trazidos nos autos, vez que existem dívidas de campanha deixadas pela candidata, em vez que não existem dívidas de campanhas deixadas pela candidata, conforme os esclarecimentos prestados. Com relação ao item 3, referente à ausência de documentos fiscais comprobatórios, ainda sobre receitas estimáveis em dinheiro recebidas para a realização do evento, jantar de arrecadação, assevera que os documentos foram devidamente apresentados pela candidata, razão pela qual, nesse ponto, o julgado revela-se obscuro. Com relação ao item 4 do julgado, referente à omissão de despesa, assevera que as partes das despesas elencadas como omissas foram juntadas à prestação de contas pela candidata. Aponta ao final que o total de gastos irregulares não perfase com o montante apontado no acordo, não havendo memória de cálculo que identifique o valor, revelando-se, nesse ponto, obscuro o julgamento. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do desembargo de declaração sem efeitos infringentes, para fim de sanar a obscuridade constada no item 3 e retificar o percentual das irregularidades de 17,52% para 17,8%, em razão do erro material verificado no julgado. Excelências, essa é uma matéria muito simples mesmo, que eu estou acompanhando o parecer ministerial, só reduzindo o valor de 17,52 para 16,51, tá? O qual o valor de 7.875 cai para 7.275, mantendo-se a desaprovação das contas da campanha da senhora Edna Luzia de Almeida Sampaio. É como voto, Excelência. Doutor Pedro, já houve o adiantamento do voto, Vossa Excelência está mantendo o parecer? Isso, presidente, está ratificado. Está ratificado, né? Eu pergunto, indago aos eminentes pares, tem algum voto em sentido contrário do eminente relator? Não, pelo menos por mim não. Então, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração sem efeitos infringentes nos termos do voto do doutor relator, em parcial consonância com o parecer ministerial. Doutor Fábio, você é relator do 1.4, PJE 0601-190. É uma prestação de contas, candidato a cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente é Joas Naline da Silva. Vossa Excelência, relator, tem a palavra. Pois não, presidente, obrigado. Trata-se de prestação de contas do candidato Joas Naline da Silva, que concorreu ao cargo de deputado estadual em eleições de 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas. A CCIA apresentou relatório preliminar para expedição de diligências. Devidamente intimado, o candidato se manifestou. Parecer conclusivo da CCA pela desaprovação das contas, tendo em vista a regularidade constante do item 4, não sanada ou explicada a contento pelo requerente. A douta PRE, igualmente, opina pela desaprovação das contas. Manifesta ainda pela desnecessidade de envio de cópias do processo. É o relatório, presidente. O senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Ratificado, retorna a palavra, relator. Ainda que o candidato Joas Naline da Silva não tenha recebido recursos públicos em sua campanha, o caso é de desaprovação da presente prestação de contas.
O requerente realizou despesas no total de R$ 7.699,04. Conforme ideia tal, o candidato declarou que foram gastos R$ 3.935 na aquisição de santinhos, praguinhas, adesivos perfurados e adesivos 50 por 40. Em números absolutos, foram mais de 145 mil santinhos e adesivos. Todavia, não houve registro de contratação de pessoal para a campanha e, mais grave, não foram apresentadas as notas fiscais respectivas daquelas aquisições, o que viola o artigo 63, caput da Resolução TSE, número 23.553, norma que prescreve que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, emitido em nome dos candidatos e partidos políticos. Ao se manifestar nos autos, após o apontamento da irregularidade, o requerente, além de não apresentar as notas fiscais exigidas, limitou-se a dizer que, no tocante ao item 4, trata-se de materiais impressos distribuídos por voluntários esporádicos, sem vínculo com a campanha, não merecendo qualquer reparo. Desta forma, conclui-se que o valor das irregularidades consubstanciou o percentual de 51,11% de todos os gastos realizados pelo prestador. Mais uma vez, diante de tal percentagem, externo meu entendimento pela inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com estas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, com fundamento do artigo 77, inciso 3º da Resolução número 23553, julgo desaprovadas as contas do candidato Joas Nalini da Silva, referentes ao pleito 2018. É como voto, presidente. Eleitos pares, algum voto em sentido contrário? Podemos considerar, então, desaprovadas, né? O resultado do tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência, relator da prestação de contas 1.5 da pauta, 0601-134, como dito, uma prestação de contas, candidato a deputado estadual, eleição de 2018, requerente é Darcy Agostinho da Silva Gonçalves. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Eminentes pares, trata-se de prestação de contas apresentada por Darcy Agostinho da Silva Gonçalves, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Solidariedade de Mato Grosso nas eleições de 2017. Consoante certidão inserida no ID 410-222, não houve impugnação à prestação da conta subexame. Após a realização de diligências, a unidade técnica desse sodalício, por intermédio do parecer técnico conclusivo, pugnou pela não prestação de contas, uma vez que ausente instrumento de mandato para a constituição de advogado, ou, caso regularizada a representação processual, pela desaprovação da contabilidade. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 77, inciso 4, da resolução do TSE 23.553 de 2017, com o recolhimento dos valores não comprovados pelo candidato aos fundos de saúde em razão da pandemia do Covid-19. É o relatório. Ouço, senhor procurador. Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, eminente relator. Retorna a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, eu estou concordando com a Procuradoria no sentido da não prestação de contas e de acordo com a CCIA. Dela, Procuradoria, divirjo em relação a enviar esses valores para o Fundo de Saúde, que nós já decidimos aqui que não faríamos. E é de conhecimento também de Sua Excelência, o nobre, culto e combativo representante da Procuradoria nesta assentada. E os R$25 mil eu determino que seja recolhido ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É como voto, mas aí eu digo também, como dissera a CCIA, ainda que regularizada a situação, não haveria chance alguma de aprovação das contas. É como voto.
Vossa Excelência está entendendo como não prestada, está em consonância com o parecer, ou seja... Só que não acolho a pretensão do MP para que seja reenviado ou enviado esse valor para a campanha do Covid 2017. Ok. Eminentes pares, algum voto no sentido contrário? Relator. Vamos considerar, então, como o resultado é aquele alcançado pelo relator. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em parcial consonância com o parecer ministerial. O último é um administrativo, é 1.6 PJE 06-00162. É um processo administrativo referente à designação de juiz eleitoral para a 5ª Zona Eleitoral de Nova Mutum. Essa 5ª Zona Eleitoral é hoje comandada pela doutora Ana Helena Alves Porcel Roncoski. Na verdade, o mandato, o biênio dela já teria até sido vencido. Nós, em razão da previsão ou da possibilidade de realização da eleição, que seria agora dia 26, essa eleição suplementar, nós prorrogamos o mandato da doutora Ana Helena até o dia 26, até o dia 20 agora, dia 21, melhor dizendo, dia 21 de maio. Mas já estava vencido anteriormente. Como não se realizou as eleições, então já estou dando, por vencido o mandato da doutora Ana Helena, e já foi publicado o edital, e quem se habilitou para o cargo, para a vaga, é o doutor Cássio Leite de Barros Neto, que preenche satisfatoriamente todos os requisitos para a sua designação. De forma que eu estou votando aqui no sentido de declarar encerrado, já de imediato, o biênio da doutora Ana Helena, e já fazendo, então, a designação do doutor Cássio Leite de Barros Neto para o exercício do cargo de juiz eleitoral da 5ª Zona Eleitoral de Nova Mutum, com o biênio já iniciando, assim, a partir da data da posse. É como estou votando. Eu indago algum questionamento, algum posicionamento contrário, podemos dar por aprovado? Excelência, eu quero fazer só uma colocação e parabenizar o doutor Cássio, que para Cuiabania, para quem é daqui de Cuiabá deve saber, doutor Cássio Leite de Barros Neto é neto do ex-governador Cássio Leite de Barros, aqui de Mato Grosso. Parabenizar aí a escolha. É como voto. Sim, e a referência, nós ficamos muito felizes porque é um excelente magistrado que com certeza vai desempenhar seu papel dentro daquele padrão de qualidade, de credibilidade e de competência que desenvolve na Justiça Comum. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, designou o excelentíssimo senhor doutor Cássio Leite de Barros Neto para a jurisdicionária 5ª Zona Eleitoral de Nova Mutum, e também, por unanimidade, o tribunal revogou, em parte, a resolução TRE 2434, de 21 de 2 de 2020, que havia prorrogado o biênio da doutora Ana Helena Alves Porcel Roncoski até o dia 21 de 5 de 2020, para estabelecer que a sua dispensa da jurisdição eleitoral ocorra com efeitos a contar da lavratura do termo de entrada em exercício do novo titular. Esse é o resultado. E estamos aqui encerrando. Antes eu queria fazer só um aviso, Breno, é só para a questão do... Os assessores já receberam a relação dos processos físicos? Sim. Sem julgamento. Tá. O Breno está fazendo aqui, aproveitando que nós estamos aqui com a suspensão dos prazos, para fazer a digitalização daqueles processos físicos para lançá-los no sistema virtual, no PJI. Então, ele já comunica, eu estou fazendo aqui o reforço dessa comunicação, de que já fora enviada a lista, para todos os assessores dos senhores, para poder fazer essa remessa lá para a secretaria, para que ele possa fazer essa tarefa de digitalização. E eu gostaria de pedir aí a colaboração de todos os senhores, no sentido de que fosse disponibilizado esses autos físicos para que nós possamos aproveitar esse momento e também já
cuidar de estabelecer uma nova sistemática de trabalho desses processos físicos para o meio, a migração do meio físico para o virtual. Ok? Bom, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo imensamente a participação de todos, cumprimentando e desejando que tenhamos um bom dia de trabalho. Até a próxima. Lembrando que na semana de vem, para destacar, teremos 3 sessões, segunda, quarta e sexta. Então, todos, um bom dia e até a próxima, se Deus quiser.